sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Hopper. Eu sou o Axel, hoje eu tô aqui com o Gustavo Barquilha, seja bem-vindo. Já vai se apresentar para vocês e com o Éder Costa mais uma vez, né? Ele já é de casa, não precisa de muita introdução mais. Bom, o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje? Hoje a gente vai falar sobre Endurance. Como vocês sabem, o André voltou para a Hopper e com o André tivemos várias mudanças dentro do nosso portfólio, dentro do que a gente quer abranger. E a gente quer falar mais sobre esporte de Endurance específico. A gente já tem alguns produtos como a FAP e vamos desenvolver mais com o decorrer do tempo, tá? Então, hoje o objetivo é esse. Muitas dúvidas de vocês, como o que é treinamento de zona, o que é VO2, vão ser esclarecidas hoje. Show? Então vamos embora. Primeiro, Gustavão, fala um pouquinho da galera aí, qual que é o seu background, sobre o que você faz. Bom, eu sou preparador físico, eu trabalho com performance há 15, 20 anos. Então já trabalhei com mais de 11 lutadores do UFC, já trabalhei com skatista campeão mundial, já trabalhei com rock inline, tudo que você imaginar eu trabalhei já. Atualmente meu foco é lutas, então hoje eu trabalho com uma equipe de MMA, capital da luta. Eu sou treinador e preparador físico de endurance, então eu trabalho hoje como treinador, eu tenho mais de 30, 40 atletas e preparador físico eu tenho mais um monte parado pelo Brasil, né? Então hoje o meu foco é o treino de força para endurance e lutas, mas endurance quando eu falo eu sou ciclista, trabalho com ciclista, mas tenho muito atleta também corredor e lutador. Eu tenho muito lutador também por aí. Então pra galera entender um pouco melhor, né? Até curioso, na caixinha me mandaram outro dia, eu tenho como melhorar meu endurance? Eu tenho um cardio bom, mas com várias repetições eu morro, eu me afogo. Então pra galera começar a entender o que é endurance em si, né? Qual área do CrossFit está ligada a isso? Quais esportes específicos trabalham mais essa valência? Pode começar. Se a gente puxar no conceito, é capacidade de suportar fadiga, né? Então, seja ela geral, seja ela local. Aí entra a resistência muscular localizada, resistência geral. Então isso vai muito de esporte para esporte. Quando a gente puxa para o cross, são os dois. É a geral, porque constantemente a gente está sendo desafiado, como a gente chama nos workouts, com eventos, enfim, que tem muito recrutamento de áreas diferentes, com cargas diferentes, com ângulos diferentes. E muitas vezes local, onde um desses movimentos pode ser o determinante com alto volume e no menor tempo. Então, não é que seja complexo melhorar sobre isso, essa capacidade. Só que ela tem que ser direcionada de acordo com os períodos, porque é toda uma construção, vem desde a base até a competição em si. Então, não construo uma resistência geral e uma resistência local em um mês antes de competição. Não, pode ser até que eu refine ali, mas essa construção são meses, anos, até ela ficar, como a gente chama, maturando, né? Quais esportes específicos, assim, você diria que são que trabalham mais em endurance? No Brasil, né, correr, pedalar e nadar, né? Você tem a corrida, o triatlo, a corrida, ciclismo, a natação, que seria o triatlo de forma isolada. Fora do Brasil você tem esqui, você tem outras modalidades também, que eles também chamam de endurance. Então quando você vai para a ciência, você vai achar remadores, às vezes trabalhos com endurance, que eles falam endurance, mas com remador, com esqui, por aí vai. Esqui, cross-country, né? Faz muito. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente tem quem corre, nada e pedala. Aqui no Brasil é isso. Beleza, então vamos traçar meio que um paralelo, né? O Éder é mais especialista em cross, o Gustavo é mais especialista em endurance. Como é que a gente pode medir a evolução no endurance dentro do cross de uma pessoa? Cara, é um pouco complexo quando você quer números específicos, até porque no cross a gente é cobrado de N formas, né? Então muitas pessoas falam assim, que eu acho que tu responde muita caixa, eu também no cross, né? Como melhorar o meu endurance? Tá, peraí. Talvez o seu endurance seja muito bom, né? Se eu pegar um triatleta e colocá-lo no cross, ele tem um endurance muito bom. Agora ele não tem o gesto específico refinado para que ele possa ser econômico. Logo ele vai gastar muito, logo talvez o endurance dele não seja tão eficiente. Então antes de você querer realmente se perguntar, o meu endurance ele é ruim, ou perdão, afirmar que o meu endurance é ruim, veja se você não está tirando essa conclusão por algum padrão ou gesto de movimento que você tem em que te suga, né? Abre aspas assim, que te cansa muito por uma ineficiência. Né? No cross a gente corre, a gente nada, a gente pedala de acordo com, enfim, as provas que tem pelo ano, enfim. E a gente vê que, por exemplo, no Brasil há muita deficiência na natação, né? Na corrida também é uma deficiência, quando eu falo corrida, performance, né? Os atletas de cross que participam dessas competições internacionais, eles têm um condicionamento ruim? Não.
Agora, a eficiência desse atleta de cross para a corrida, para a natação, ou para algum gesto específico do cross, talvez não seja eficiente. Né? E no Endurance específico? Aí a gente tem os marcadores que são mais fidedignos, vamos dizer assim, né? Você avaliar e monitorar o Endurance é infinitamente mais fácil que o CrossFit. Então, isso é fato. Vou fazer um teste de limiar no CrossFit. Cara, isso vai me dar 0,1% da performance de um atleta. Vou fazer isso na corrida. Pô, vai me dar muita coisa. Então é uma diferença gritante. Na corrida, nós temos a forma de avaliar. Nós temos ali, né, os parâmetros do dia a dia, que eu gosto muito. Então, o feedback do treino do atleta, para mim, já é fantástico, né? Prova, treino. Mas nós temos marcadores mais reais. Por exemplo, pensar em corrida e ciclismo, principalmente, a gente tem como fazer testes, por exemplo, testes de FTP, FTHR, que são testes que a gente consegue ali predizer as zonas de treino, dando um passo antes. Os testes mais tradicionais, VO2, limiar, né? Dá pra gente fazer limiar por glicemia, por lactato, dá pra fazer limiar por ventilação. Limiar é um ponto de transição, tá, gente? É onde a gente consegue ali ter a diferença entre o metabolismo aeróbio e anaeróbio, mais prático ainda. Quando eu tenho um limiar, eu consigo, por exemplo, prescrever um treino intervalado com mais precisão, um treino moderado para um ritmo de prova, um treino para uma prova de 5 horas, por exemplo. Quando eu tenho os limiares, eu consigo prescrever isso com mais precisão. Então, quando eu tenho testes de VO2 máximo, testes de limiares, eu já tenho como predizer a performance, mas não afirmar que aquele atleta vai bem. Então, é o que você falou da mesma parte. Imagina assim, um ciclista, ele tem um limiar muito alto, mas ele não sabe pedalar em subida. Então, numa prova de ciclismo, quase todas você sobe. Então, ele já não vai conseguir, por exemplo, ele é ciclista de estrada, ele pedala muito bem, mas não sabe usar, a gente chama de roda, o vácuo do ciclista da frente, andar em pelotão. Ele vai perder muito, ele vai gastar muito mais energia. Então, avaliar, a gente tem testes de 20 minutos na bike, por exemplo, os testes de limiares, de VO2. Mas é o que você falou, a hora que você vai colocar isso na prática, cara, vai entrar N fatores. Às vezes, eu já vi gente perder prova, por exemplo, por literalmente faltar técnica. Eu já vi gente cair em sprint final, por não saber ali aquele encostão que você dá, aquela cotovelada. Então, é um pouco igual ao CrossFit, só que no CrossFit as capacidades são muito maiores, né? Você tem... o que é avaliação no CrossFit? É muito complexo. O que é avaliação no Endurance? Teste de limiar, de VO2 e por aí vai. Até pra você ter ideia, o maior VO2 no mundo hoje encontrado foi de um moleque, eu acho, menos de 20 anos, no ciclismo, com 98, foi 97 ml por minuto. Que não é o campeão. Exato. Então, vocês verem como é que entram vários fatores, Que né? até ficou frustrado, quis largar uma história mais ou menos assim, porque, poxa, muitas vezes a pessoa se foca na métrica, né? Pô, 92 eu sou melhor, mas, pô, tem muita variável envolvida além do VO2, que é a eficiência. Exato. Assim como no Cross, a gente usa muito parâmetro no Endurance, que é a potência pelo peso, né? O que é o watts por quilo, ou enfim, o quanto você é eficiente, você produz quanto de performance, de força e potência pelo seu peso. Também vai entrar. Você pode pegar um limiar muito alto para um cara de 110 quilos que pedala, por exemplo. O outro com o mesmo limiar com 60. Sim. Não, nossa, bastante, as variáveis aqui dá mais um outro programa inteiro. Não, só pra galera entender, né? Que a gente tá falando de vários termos técnicos e muita gente não entende. Então, pra gente começar a esclarecer alguns pontos que eu acho importante, né? Pra galera começar a compreender melhor o programa de treino, né? A gente tá vendo cada vez mais gente indo pro triatlon, né? Até praticantes de CrossFit também, tô vendo uma crescente grande. O que é o VO2, né? E como é que a gente mede? Como é que é o teste? E qual a importância disso para um e para outro específico? Eu não sei se vocês usam o VO2 da mesma forma que a gente usa. O VO2, no caso, primeiro, como que a gente faz um teste? Vamos pegar a corrida que é mais fácil. Você coloca essa pessoa numa esteira, por exemplo, você vai aumentando a carga, você vai aumentando a velocidade, né? E ali você vai medindo algum parâmetro. Pode ser o consumo de oxigênio, pode ser a produção de lactato, pode ser a produção de glicose, que no caso seria o ponto inverso, você diminui a glicose, pode ser a ventilação. Então todos esses parâmetros a gente descobre fazendo um teste, isso na corrida, um teste incremental. Você vai colocando carga até a hora que a pessoa para. Então, se a pessoa não consegue mais fazer aquele teste, você pode ter achado o VO2 máximo ou o VO2 pico, basicamente ver o quanto ele utiliza, o quanto ele capta de oxigênio. Você pode ter coletado lactato, que aí você vai ver como que foi a curva de lactato. Então, essa é a forma
científica, talvez falando, acadêmica falando do teste, né? Só que você não consegue fazer isso com todo mundo, então você vai pra rua. Por exemplo, dentro da corrida tem muitos testes de 5, 10 quilômetros, até Cooper o pessoal usa algumas vezes. Ciclismo tem muitos, né? O ciclismo, a gente tem um mais tradicional, que é o teste de FTP, que é o teste de 20 minutos, que na verdade foi adaptado do teste de 1 hora, de 60 minutos. Aí na bike, esse teste de 20 minutos, a pessoa pedala o mais forte possível, você vai pegar a potência se ela tiver, você vai pegar o que ela tiver de frequência cardíaca e você vai fazer os cálculos em cima disso. E aí a gente faz tudo isso para quê? Para ter as zonas de treino, que a gente tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. É com base nessas zonas que eu vou prescrever o treino do meu atleta. Ele vai pedalar 4 horas. Pô, ninguém pedala 4 horas em Z4, que é uma zona bem mais forte. Vamos para Z2, por exemplo. Então, antes da gente passar para as zonas, no CrossFit, você usa isso, Éder, com seus atletas? É uma das maiores perguntas que tem, assim, quais são os testes que eu posso fazer com o meu atleta? Como tu falaste, no laboratório a gente consegue fazer absolutamente tudo, tirando todas as variáveis possíveis que possam interferir. Mas muitas vezes aquilo que você faz no laboratório você não consegue trazer para a forma prática por justamente outras variáveis, né? Serve muito para você ver ao longo do tempo como vem a evolução desse atleta. É legal, né? Você pode usar as variáveis, como por exemplo no ciclismo, na natação, no ciclismo, na corrida, dá bacana, você consegue ver as zonas, estipular, mas vai ter um dia, por exemplo, que o teu corredor, enfim, ele não vai estar bem, não dormiu mal, e se você for respeitar a risca aquilo ali, talvez não seja um bom treino. Aí entra o feeling do treinador e o feeling do atleta. Puxando isso para o cross, entendendo da fisiologia, a gente consegue ver esses parâmetros que um Quark mede, né, de gasometria, que ele mensura vários eventos fisiológicos, a gente consegue mensurar isso com outras variáveis, como frequência cardíaca. Ah, mas eu não tenho um frequencímetro. Cara, mas por exemplo, eu posso muito bem calcular uma velocidade de VO2, ou seja, qual a velocidade que eu consigo sustentar no meu VO2, né, máximo funcional. Cara, vamos lá, 20 minutos, a maior quantidade de metros possíveis no remo. Exato. Eu vou pegar a tua velocidade média e te falo, poxa, aquela velocidade média, não a mais forte nem a mais baixa, a média, vai ser uma boa velocidade para você criar um protocolo em cima dela. Não precisei de aparelho, precisei de um remo, não precisei de frequencímetro, airbike da mesma forma, corrida da mesma forma. E as pessoas, poxa, Éder, mas eu não vejo esse livro. Cara, não existe essa ideia do livro. Existe o quê? Uma forma que você cria, onde você consegue tirar a informação e aquilo seja usual para você criar o seu sistema de treinamento. Ah, tá, mas e burp? E muita gente ainda tenta quantificar. Cara, peraí. Não dá para nunca. Não dá. Agora, quando você trabalha muito tempo com o atleta, principalmente os treinos intervalados, onde você usa um elemento, vamos lá, 30 segundos de burp, rodando com 30 segundos com os elementos, você consegue entender, para alguns atletas, a velocidade do exercício por tempo, né? Se você me perguntar, Rogério, quantos wall ball você consegue fazer em 1 minuto? 30. Média é 30. Acabou. Mas como assim? 30? Por quê? Expertise. A gente sabe disso. 29 para os mais altos, 31 ou 32, mas a média é 30. Quantos burpees? Numa velocidade sustentável? 12. Né? Então a gente tem uma média de velocidade e nada substitui a percepção do atleta. Quando você dá uma ordem, Axel, por exemplo, eu quero que você faça um treino agora, esse treino de hoje é um intervalado de 3 minutos para 1,5 de descanso, 5 vezes. Eu quero que você, vários exercícios, burpees, snatch com uma carga moderada, eu quero que você ache uma velocidade sustentável. A máxima velocidade sustentável. Não é a máxima nem a mínima, é sustentável, aquela que você consegue repetir pelo número de séries que você cria. Com esse tipo de trabalho, você vai educando o atleta e você mesmo como treinador vai aprendendo muito. Eu acho que isso é fundamental que ele falou. Acho que falta um pouco, isso no Endurance falta muito, a gente deixar o atleta mais inteligente, no sentido de, vou te dar um exemplo, frequência cardíaca. A frequência cardíaca altera por desidratação, ele está desidratado, por temperatura, por estresse. Então se você faz um teste de FTHR, que é com frequência cardíaca de 20 minutos, e põe um cara para pedalar. Se ele não bebeu água, se ele está desidratado, pá! Então, a potência, que é padrão ouro. Potência é padrão ouro, mas padrão ouro é um parâmetro mecânico. O cara pode estar ali, eu vou falar para ele, você vai fazer essa prova em Z3. Você fica lá. Só que a parte fisiológica dele não é mecânica. Então ele pode estar Z3 mantendo, só que com a frequência cardíaca lá no teto. Então, isso falta. A gente quer tanto ter parâmetro
E olha que eu sou fisiologista, mas a gente quer tanto ter parâmetro, a gente esquece de ensinar, ó, vamos usar a sua percepção? Assim, você tá assim. tão Isso barato, falta, né? E no cross, que era tão bom isso, os caras estão querendo talvez inverter. Quer tudo colocar um número. Vocês trabalham bastante com percepção subjetiva de esforço? Eu No trabalho, Endurance? mas tem treinador que No não. Endurance de uma maneira não. Muito. Não só para velocidade de treino, como também para carga de treino, né? Como é que foi tua sessão hoje? Cara, o contato com o atleta, muitas vezes você só na conversa, infelizmente hoje a gente tem muito remoto, que aí tira um pouquinho desse feeling, mas o corpo fala muito, né? Posicionamento de corpo durante um treino, alguma coisa, e, cara, perguntar, como é que você tá hoje? Se for um atleta que você trabalha há muito tempo, a resposta vai ser a mais fidedigna. Se for um atleta novo, o seu, não, ele vai dar uma... Né? Eu tô morto. Não, mas vou falar que eu tô bem. Mas você vai aprendendo. E muitas vezes, pessoal, quando você usa uma escala, qualquer que seja, mais conhecida, de 0 a 10, uma escala, né, de uma PSE, quando você... O 9 pro Axel, talvez seja diferente do 9 para você. Porque o Axel tem uma tolerância muito grande, ou uma intolerância. Às vezes o meu 7 é o 9 do Axel. Por isso que é um pouco individual. Muitas né? vezes o esforço que a pessoa teve na vida nunca nem chegou a um 10, ela nem sabe o que é um 10. Um dia ela descobre por conta. Bom, eu tenho um atleta hoje, se eu perguntar pra ele, cara, como é que você tá hoje? Se ele falar 9, eu disse, meu Deus, tá morrendo. Tá morrendo. Porque eu sei que é um cara que, meu irmão, ele quer treinar e ele não... E a galera tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tava uma vez no Beto, lá no Rio, e lá eles são muito competitivos. Não sei se você conhece a Vitória lá no Sim. Rio. Eles são muito competitivos, muito. E todo mundo treina junto, sempre junto. Aí o Beto começou botando PSE falando. E aí começou a competição de quem tinha PSE menor. Tipo, 6. porra. Não, a minha foi 5,5. Se ele foi 6, aí ele individualizou, né? Botou no aplicativo e falou, ó, cada um vai pro seu canto e aí vocês me respondem. E aí, cara, quando a gente puxa pro Endurance, tem um ponto importantíssimo da imaturidade do praticante de cross, tá? O praticante de esporte cíclico, ele tem muita vivência. Poxa, 2 horas, 3 horas pedalando, você pensa no universo. Você vê a roda, entende a roda, você entende o guidão, você tem tudo. Você passa 3 horas Então, quando o parado. cara da frente se mexendo, você sabe o que ele tá fazendo. Você entende o seu corpo. Pô, agora o meu corpo tá começando a entrar naquela zona, porque você entende, você passa muito tempo. No cross, como é muito movimento, é muita informação. Mas, nos cíclicos do cross, remo, corrida, natação, pedal, como pela imaturidade, as pessoas não distinguem o que é. Vamos citar o exemplo de um remo a 2.0/500 metros, é o pace, tá, pessoal? Para 2.05. Pô, não tem diferença. Cara, não tem quando você faz um treino curtinho, né? Agora, quando você pega um volume, por exemplo, em ciclismo, watts, 10 watts é bem diferente, numa prova de 3 horas. Total. Então, quando tu tá numa competição como exemplo, ou num treino, né? E eu tô remando, eu particularmente remo muito bem, e o Axel tá me vendo do meu lado remando, ele vai olhar pro meu visor e vai, pô, o Éder tá melhor. Não, vou acompanhar ele, Sendo que depois disso tem várias outras tarefas. Eu vou continuar, porque era a minha estratégia, meu pace de conforto, mas pro Axel estava muito além. Então ele deixou de treinar muito bem por sair da velocidade dele. E aí quando você pega, isso é muito claro quando as pessoas falam, poxa, foi o pior treino da minha vida. Percebam, reflitam um pouco, o pior treino da sua vida é aquele que você começou errado. Sim. Ponto. Cara, esse treino de 20 minutos, Open é clássico, né? 20 minutos, M-Rap, foi o pior treino da minha vida, claro. Os 3 primeiros minutos você fez como não houvesse amanhã, os outros 17 você vai sobreviver. Não tem mais energia. Motor, né? Exato. Então, assim, esse é o erro. E quando você vê atletas de ponta crescendo no final, né? E é muito isso no passado, né, em prova. Você via um vindo, e todo mundo atrás. Aí todo mundo quebrava junto. Sim. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas sempre é isso. Hoje em dia tá um pouco mais, eles estão um pouco mais inteligentes, né? Mas ainda acontece muito. O Frone mesmo, porque 2014, naquela prova do Triple Trick, que pode ser considerada aí uma prova mais de endurance, assim, né? Ele tava do lado do Calipa, né? Que eles estavam uma posição de diferença. E os remos estavam muito perto. Ele foi acompanhar o Calipa. Só que você vai tentar acompanhar o Calipa no remo, o Calipa é um animal. Eu vi ele remando aqui no Rio, num seminário que veio, ele tava remando a 3.100... É um tiro, filho. Com a perna. Só com a perna. Na hora que ele puxou no braço, foi a 3.700 o negócio. Eu falei assim, meu irmão... Esse é um exemplo bem clássico. Eu falei, meu irmão, como é que... E o Frone não era, né? Não tinha essa capacidade que ele tem hoje. O Endurance era uma limitação dele. E aí ele quebrou. Foi andou, né, na corrida. Andando lá no Triple Trick, terminou andando.
Bom, pra gente ir caminhar pro final desse vídeo, treinamento em zonas, né? Hoje em dia tá cada vez mais popular, principalmente por causa dos atletas no nosso meio, e aí de vocês existe isso, sempre existiu, né? Já é clássico. Mas qual a importância, então, de o que é cada zona e qual a importância de cada zona? Pensando no Endurance, se você for pensar, a base do Endurance é baixa intensidade. Tá? Por mais que a gente fuja disso, óbvio, um trabalho com ciclista olímpico fala que chega até 90% de treinos em baixa intensidade. É um cara que pedala de 15 a 25 horas por semana. Não posso pegar um cara que faz 3 treinos de 1 hora por semana. Se eu não colocar intensidade, ele não vai nem aprender a pedalar intensidade. Mas, de uma forma geral, o Endurance é um treino de baixa intensidade e longa duração. Então, a gente saber as zonas, eu consigo colocar o meu atleta naquela zona específica, que seria a zona 2, né? Zona 1, zona 2 principalmente, e fazer esse cara pedalar por mais tempo. Agora, tem dia que eu quero que ele realmente faça um treino muito mais intenso, intervalado, por exemplo. Eu também tenho que dar um parâmetro para ele muitas vezes. Eu quero fazer um treino mais próximo de um ritmo de prova. Então eu consigo, eu não sei se é assim também no cross, mas no Endurance a gente consegue prescrever o treino com mais precisão, e pra gente é importante por quê? Pelo volume. Você tem cara que pedala 20 horas por semana. Se eu errar nessa prescrição, eu quebro o cara no meio da... Então, é importante a gente saber que horas que a gente vai... E até para monitorar. Então, eu vou ver lá 100 horas de treino por mês. Pô, 100 horas é muita coisa. Então, eu preciso 80 horas, 70. Eu preciso ter uma visão geral de que esse cara ele pedalou mais aqui do que menos aqui e aqui. Então, a prescrição fica mais precisa. Porque se eu deixar o cara, muitas vezes ele vai querer o quê? Dar pau todo dia. E no Endurance você tem um volume muito alto, é muitas horas pedalando, ele quebra. Então a gente tem que começar a tirar em alguns momentos, principalmente. Esse trabalho de zona tem que ser feito aí com frequencímetro, né? Ou um relógio, então, pelo menos. O básico da gente é o frequencímetro. Pode ser potência na bike, percepção de esforço. A gente pode também fazer eu sempre ensino eles, porque seu relógio pode quebrar, por exemplo. Acontece. Então ele tem que ter uma noção de qual zona para percepção, mas a nossa base é a frequência cardíaca, com certeza. No CrossFit, Éder, como é que a gente usa mais ou menos? O Cross fez um resgate aí do polarizado, né? Então hoje se trabalha muito com zona 1 e zona de acima de velocidade anaeróbia, né? Que é a zona máxima ali de alta intensidade, tanto aeróbia como anaeróbia. Sendo que isso é muito funcional quando a gente faz base, né? Que muitos atletas não gostam. Não sei... No cíclico nem tanto, mas eles não gostam de rodar muito com velocidade baixa, né? Porque é chato, é repetitivo. Porque os atletas ainda têm muita sensação, a percepção de que só vai ter benefícios se estiver passando mal, né? É o ponto. Quase todo esporte. Todos, então. Mas quando a gente pensa nas adaptações fisiológicas, nós temos adaptações neurais e periféricas. As neurais são treino de baixa intensidade. A gente vai desde resposta cardiorrespiratória, que demora, pô. Tu imagina quanto tempo leva para maturar um atleta de performance, todo um aparato cardiorrespiratório, neuro, né? Para que tu consiga trabalhar com eficiência o músculo cardíaco. Não é do dia para a noite, não é uma planilha de 3 meses, né? Agora, quando a gente pensa a outra ponta, que é a alta intensidade, a gente pensa que é periférico, né? Adaptações que o teu corpo tem agora com os estímulos musculares, a nível muscular. De remoção, captação de oxigênio, liberação desse oxigênio para o músculo, a sensibilidade desse músculo aos estímulos, enfim. E o nosso corpo ele é muito responsivo a treino de alta intensidade. Então, se o atleta está mais ou menos, tu dá alguns estímulos de alta intensidade, pum, resgata, vem a memória muscular novamente. E o treino de baixa, você nem sente essa melhora, sendo que as zonas vão aumentando, né? A sua velocidade vai aumentando, e a zona permanecendo. Mas isso a longo prazo. Mas isso eu estou falando numa perspectiva de um esporte cíclico. Ciclismo, natação, corrida, vocês percebem muito bem isso. No cross é educar, né? Vamos dizer assim, o atleta a isso. Há uma coisa que ele não vê, que ele não sabe se está funcionando, porque, vou pedir um atleta, como a gente já fez base. A gente já fez base de 430 minutos de baixa intensidade, que todo mundo achava que era bizarro, sendo que é normal, pô. Para vocês, normal, quase em 30 minutos, né? E aí você vê, depois de 1h30, o cara sai da bike assado, dolorido. Como é que ele sabe que aquilo foi bom para ele? Porque não se percebe, porque não dói. Isso é o bom do baixa intensidade, porque amanhã ele já pode treinar normal. Um treino de alta intensidade, você não consegue treinar bem depois de algumas horas, dias, né? E na base é isso. E aí quando você vai para o específico, lá na frente, aí não, a gente entra com os elementos do cross dentro do treinamento intervalado, que aí você vai brincando,
trabalhando na fisiologia dos estímulos, tempo de descanso, volume total de treino, para lá no final, perto da competição, aí sim, o desafio, os workouts. Então, muita gente ainda faz o workout do começo ao fim. Porra, tu treinar alta intensidade o ano todo, cara, é muito estressante pra cabeça. E, gente, eu acho assim, Pode falar. eu sempre defendo muito o treinador de CrossFit por uma... Cara, a gente do Endurance, a gente tem muito dado, é um esporte muito clássico. Se você for pegar, por exemplo, a nutrição esportiva, a base dela é Endurance, praticamente. O ciclismo é perfeito, né? Exato. Pra você trabalhar, tem muita Perfeito, métrica, exato. né? Agora, e o CrossFit? Que vocês têm qual base? De quantos anos pra cá? A gente tá falando de décadas do nosso. Então, assim, é muito fácil eu falar de treinamento para ciclismo, porque é só, se eu estudar, pronto, já sei até treinar um atleta. CrossFit. Você tem base do quê? Você tem que buscar a base fora, que nem você faz muitas vezes. Porque não tem. A gente não tem, não é que nem o ciclismo, que tem trabalho com equipes olímpicas de, décadas fazendo assim. Ainda Vocês é não têm. muito experimental, né? Exato. E baseado Total, 100% em quem pra mim. consegue, né? Em quem consegue chegar, quem Exato. consegue alcançar. Eu vi um artigo justamente falando de treinamento polarizado, que eles usaram como exemplo, posso estar enganado em algum ponto, de uma equipe canadense de ciclismo indoor, de equipe, né? Eu acho que são 4 corredores, enfim. Que eles treinaram a preparação para a Olimpíada 98% em zona 1. 98%. 2% em zona máxima. Né? Então aí eu não sei calcular o volume de treino deles, não sei como é que funciona o ciclismo indoor. Medalha de ouro. Aí você vai dizer que baixa intensidade. É para você ver a proporção. Claro, a gente não está levando em consideração a maturidade desses atletas. Exato. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Exato. Ser atleta olímpico, né? É a bagagem. A gente tem que até também ensinar algumas coisas para essa pessoa que não dá para ser em baixa intensidade. Então Exato. a gente precisa, mas... Então, você falou que no Endurance também rola essa parada da pessoa não achar que aquele treino tá fazendo efeito, né? Porque ela não tá se esforçando muito, não tá ofegante, né? Então, como é que você lida com isso? Porque eu vejo, e aqui no canal da Hopper, os conteúdos do André estão bem hypados, assim. E eu vejo muita gente, às vezes, saindo, né? Do CrossFit indo pra triathlon. E se for com essa mentalidade, vai dar ruim rapidinho. Como é que você lida com O isso? André é sonho de consumo, né? Ele é o cara que faz o que você mandar, né? Mas, cara, não é assim. Vou te dar um exemplo no ciclismo. Se o cara sai lá nos seus Z2 treinando, passou alguém e deu oi, acabou. O cara vai, perde aquela... Isso é comum de verdade. Isso é comum. Você pega a Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, você pega a Alphaville, que é onde eu treinava bastante, é bem assim. Então você até programa, o cara até sai com a boa vontade, mas corrida também é um pouco assim. Por quê? Falta a ideia do cara entender. Ele passou Z2, vou fugir um pouquinho e vou fugir um pouquinho e vou. Então isso acontece muito no Endurance. O ego no esporte é muito alto, né? E o Endurance, é duro você estar lá pedalando, vem um cara e vai e some. Você já chegou a mandar os seus atletas cada um para um lugar? Cara, eu já, inclusive tem alguns meus que eram bem... Zona diferente, né? Porque, por exemplo, eu tenho muita gente lá em Alphaville treinando, eu tinha que tirar alguns e trazer pra São Paulo. Falou, lá você não conhece ninguém. Porque aqui, é fato. Mas por quê? Isso não é que o cara seja ruim, não é que o cara tenha... Ele não é por maldade. É porque ele não vê importância. Ele fala, puta, né? Quando você passa por esse parâmetro de você começar a colocar volume em baixa intensidade, é normal no primeiro momento ele perder algumas coisas de alta intensidade. Você não precisa... Isso é um processo a longo prazo, né? Então ele não entende também muitas vezes. E aí ele vê o cara que tá do lado do colega socando a bota. E ele não. Então, para você explicar... No cross é muito pior, eu acredito, mas no endurance isso também acontece. E o pior é quando o cara vai treinar e tem gente perto. Cara, é muito difícil na corrida você se manter no seu pace ou no seu pace dentro da bike. O cara geralmente foge. Eu trabalho com um aplicativo, então tudo que ele faz, baixa para mim direto. É só olhar lá, eu vejo os picos. Eu falo, o que aconteceu aqui, filho? Já é os poucos, já é os Aí, poucos. o que aconteceu aqui? 1h30 de Z2, aí você tem 20 minutos em Z4. Não, foi Falei, o fulano que que isso? passou. É vento, sempre é o vento. Mas a gente sabe que não é sempre o vento. Aí eu lembrei que eu tinha que voltar, né? Acontece. Porque o cara foi embora e falou, não dá pra pegar mais. Aí eu E no vou... triatlon, né, que você, um vacilo desse, sei lá, de 30 minutos fora da sua zona, vai na corrida, acabou, né? É complicadíssimo. Sugou muita coisa que você... Porque o triatlo, se você erra do começo, você vai se arrastar até o final. É o que eu falei, na bike muitas vezes, por exemplo, você vai no vácuo, você faz algumas estratégias. O triatlo você vai mudando de prova, vai mudando quem tá do seu lado. É complicado. Bom, galera, eu acho que tá bom desse conteúdo de Endurance. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo. Como eu falei, a gente vai estar abordando esses pontos constantemente. Então a gente responde os comentários e qualquer coisa grava até outro vídeo para vocês. Agora,
Eu vou gravar mais um vídeo com esses dois e a pergunta que eu vou fazer para eles vai ser a seguinte. Fazendo o básico, o arroz com feijão, uma pessoa consegue sair de ser um atleta normal para um ótimo atleta, seja lá qual for o esporte, e a gente vai abordar luta, cross, corrida, bike, vamos falar um pouquinho sobre tudo, beleza? Então, aguardem o próximo vídeo, aproveita, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal da Hopper, que toda semana a gente tem um conteúdo novo para vocês. Um abraço!